A verdadeira liberdade. Homem, conhece a ti mesmo, assim conhecerá os deuses. Provérbio do templo interior de Luxor, Antigo Egito. Você é realmente livre? Essa resposta me parecia óbvia quando me deparei pela primeira vez com o conceito de ego. Era evidente que se uma entidade que está dentro de nós, ditando e dirigindo nossas ações diárias, e que passa despercebida tanto quanto o oxigênio que consumimos, então toda a liberdade que supomos ter seria apenas uma ilusão, e que o trágico e cômico de tudo isso reside no entendimento de que somos nós mesmos os ilusionistas. Criamos nossa própria ilusão sem estar consciente disso. Me parecia que ser controlado por algo não era o tipo de liberdade que eu andava buscando. O próprio conceito de liberdade é bastante ambíguo, e as mais brilhantes almas que já passaram por este terreninho redondo e azul também se inquietaram sobre esta questão. O grande filósofo Spinoza disse uma vez que ser livre significa agir de acordo com sua natureza. Para o filósofo alemão Leibniz, o homem é livre a despeito do princípio de causalidade que rege os objetos do mundo material. Ou seja, a ação humana é contingente, pode ou não ocorrer, espontânea, sempre parte do sujeito agente que é responsável por causar ou não uma nova série de eventos dentro da teia causal. E refletida, o homem pode vir a conhecer os motivos pelos quais age no mundo e lidar com eles de maneira livre. Schopenhauer, Sartre, Pecote, Nietzsche e muitos outros já se indagaram sobre ser livre e mesmo assim continuamos em busca de respostas. A liberdade nos confunde muito, pois ela depende de contexto, ponto de vista e época. Se hoje temos aquele sentimento de que nos falta liberdade nas sociedades urbanas e capitalistas, um cidadão norte-coreano pode nos identificar como pessoas muito livres, mais do que ele mesmo poderia imaginar. Um índio pode ser visto como completamente livre aos olhos de europeus colonizadores, o que também pode não ser verdade lá em sua aldeia. Temos o pensamento de que aquele que não trabalha é tido como livre. Mas será mesmo? Ter dinheiro é sinônimo de emancipação? Nossos compromissos sociais e as máscaras que vestimos tornam nossas vidas menos independentes? Vou além. Se nossos corpos biológicos são dependentes de alimentos para se manter funcionando, não seria este o primeiro e mais primordial dilema de escravidão material do corpo e da mente? Como disse uma vez Teilhard de Chardin em uma de suas obras mais conhecidas, para pensar é preciso comer. Uma frase tão simples, mas que traz um universo de reflexões. Até mesmo nossos pensamentos mais elevados estão sujeitas às proteínas e vitaminas que consumimos dia a dia. E partindo deste ponto de vista, uma planta é mais livre que nós, pois se alimenta abundantemente e sem esforço da energia do sol. Por outro lado, essa mesma planta é menos livre por não poder se locomover como nós. Eu sei que o exemplo dado é de certa maneira até contraintuitivo, mas serve para ilustrar a dependência do conceito de liberdade com uma simples mudança de ponto de vista ou de contexto. Por exemplo, se a liberdade for mesmo agir de acordo com a sua natureza, como afirmou Spinoza, então uma planta continua sendo mais livre que nós em muitos aspectos.
ela age completamente de acordo com a sua natureza, coisa que para nós é praticamente impossível, já que não é sempre que realizamos ações de acordo com a nossa natureza, no mundo em que vivemos. Mas afinal, aquela sua samambaia pendurada na varanda é mais livre que você? Vamos salgar um pouco todo este caldo. Até agora evidenciamos que pelo menos o nosso corpo e mente serão eternamente escravos de alimento e água. A liberdade total e irrestrita não existe. Isto é um fato e eu diria até que poderíamos deliberadamente acreditar em uma lei universal. Mas por que uma lei? Bom, repare que tudo neste universo demanda um vínculo de existência. Em outras palavras, nada está solto e livre efetivamente. Absolutamente nada. Toda a existência está vinculada em um único manto de matéria, e neste caso, temos indícios de que estar totalmente livre é a grande ilusão das inúmeras quimeras que confiamos cegamente como verdade. É como se o universo fosse projetado para que tudo, tanto a matéria orgânica como a inorgânica, de certa forma tivesse um pai e uma mãe. Tudo vem de algo, tudo surge de alguma outra coisa. Aquele papo de que todos nós somos um não me parece tão distante assim. E para refletir ainda mais, recentemente me deparei com um vídeo, até o presente momento em que escrevo, sem legenda em português, de David Tong, intitulado Campos Quânticos, os verdadeiros blocos de construção do universo, no YouTube, que quase me trouxe lágrimas aos olhos ao perceber a tamanha beleza que reside na ciência ao explorar nossa realidade. Sim, a ciência pode ser bela, e em alguns casos até se confundir com arte. O venezuelano Jason Silva, cineasta, futurista, filósofo e orador público, disse uma vez que quando a ciência se encontra com a arte, ela acaba gerando uma certa admiração ou uma maravilhosa surpresa capaz de arrebatar os sentimentos mais puros e profundos da alma humana. No vídeo de David Tong, quase ao final de toda a explicação, ele nos brinda com uma teoria intrigante ao descrever uma hipótese provável de que o elétron, na verdade, pode não ser uma partícula solta que interage com o núcleo do átomo, e sim um campo inteiro que unificaria toda a matéria, como um enorme e único elétron, visto como um campo e não como uma partícula. Segundo David, dentro daquele auditório, todos ali presentes estariam trocando elétrons entre si através do mesmo campo unificado, como se estivéssemos todos conectados de alguma maneira. Por enquanto é apenas uma hipótese dentre tantas, mas é incrível de se pensar. E algo me diz que o caminho é por aí. O próprio universo em si é um mapa de conexões. Em uma regra geral, a existência de planetas soltos e separados de uma estrela é algo extremamente raro, o famoso planeta interestelar. E mesmo eles nasceram e pertenceram a uma estrela no passado. Seguindo a mesma analogia, não existiriam sistemas estelares que não pertençam a uma galáxia. Nenhum ser vivo aqui do planeta Terra vive sem a natureza e tudo o que ela fornece. A matéria está toda ela vinculada em si. Quando físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano Carl Sagan disse a famosa frase de que nós somos feitos de matéria estelar, de certa forma ele preconizava este vínculo único. Quando uma estrela morre, ela libera átomos que fazem parte, hoje, de nossos corpos.
Planetas foram formados por poeira cósmica, e tudo o que está contido neles vem dessa mesma fonte. Somos a construção de elementos químicos que já fizeram parte de algum astro no passado. E isso é igualmente lindo e contundente. É uma maravilhosa surpresa aos meus olhos. Depois de salgar, darei agora uma engrossada nesse caldo. Nossa dependência químico-biológico com o mundo material é inegável. Mas o que dizer das sensações? E aqui me refiro tanto sobre os nossos sentimentos como de nossos sentidos. Estamos literalmente trancafiados em um mundo de sensações. E aqui peço ao ouvinte uma atenção redobrada, pois tudo o que irei elucidar fará mais sentido na segunda parte deste mesmo capítulo. Nossos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato, formam a ponte entre a nossa mente e o mundo externo. É com eles que sentimos, vemos, degustamos o mundo ao nosso redor. Através dessa ponte, sinais são enviados ao cérebro e logo após, como em um passe de mágica, impulsos são enviados para todo o corpo e as substâncias químicas, mais conhecidas como hormônios, são então liberadas, executando uma determinada função fundamental como controle metabólico, desenvolvimento sexual, sensações de medo e amor, etc. Estes hormônios são como mensageiros químicos, realizando transporte de informação entre as células. Quando sentimos alegria, são estes agentes os responsáveis diretos. Quando amamos, são eles também. Se sentimos ódio e ira, lá estão os mensageiros fazendo seu impecável trabalho. No final, tudo isso se resume a pura química. E um ponto crucial está bem aqui, diante dos nossos olhos. Ao nos depararmos com todos estes processos, entendemos que eles são impossíveis de serem desassociados de nós. E por isso estamos presos neste mundo das sensações, sem poder fazer muita coisa. Nos tornamos escravos de nossos desejos e paixões. E ao meu ver, ser realmente livre é também ter a consciência e o desapego de tudo isso. No budismo, por exemplo, essa questão é tratada como base fundamental de toda a sua filosofia no que eles se referem como as 4 nobres verdades. Quando Buda concluiu seus primeiros ensinamentos, ele viu com clareza algo que passava ocasionalmente pela mente das pessoas e que traz uma profunda e inquietante sabedoria. Não é possível ao homem conquistar a total satisfação neste mundo. Ou seja, o mundo é sofrimento e sua causa está no desejo, nas paixões. Note que em todas as fases da vida, este sentimento estará sempre presente. Ao nascer, experienciamos dor e medo. Seremos como prisioneiros de um corpo que sente o tempo todo. Chegará um momento em que envelheceremos, ou seja, sofreremos devido à deterioração do corpo. Todos nós passamos ou passaremos por momentos de doenças e martírios na vida. Certamente seremos odiados ou causaremos tristeza por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Viveremos momentos de perda de um grande amor, seja no falecimento de entes queridos ou no término de um romance. Isso sem contar os inúmeros desejos que não serão realizados ao longo de nossa passagem na Terra. E finalmente chegará a morte, que para nós é o maior dos medos desencadeantes de sofrimento. Um único instante focal através do tempo e de nossa existência, onde todas as nossas paixões e vícios materiais são finalizadas para sempre e sempre.
O desprendimento é tão brutal na perspectiva de quem está vivo que a morte acaba se tornando tabu em muitas culturas. Ninguém escapa do sofrimento. Você pode até viver uma vida privada de felicidade ou até mesmo pouco amor, mas nunca será aliviado de sofrimento. Em um primeiro momento, o leitor pode se ver chocado por estas palavras, mas ao digerirmos esta primeira nobre verdade, iremos notar que ela é apenas o ponto de partida para a iluminação e para cessar o sofrimento dos desejos e das paixões, comumente conhecido como Nirvana, um estado que não pode ser descrito por meio de palavras. O hinduísmo, em sua complexidade, seria outra vertente filosófica e espiritual que esmiuça bastante esse mundo das paixões. O conceito de Maya aparece descrito como sendo a ilusão. Ele é o principal obstáculo para o desapego das seduções, paixões, do mundo sensorial e para a superação dos enganos criados pelo mundo material, e a chave para a conquista da verdadeira iluminação. Estar preso neste mundo das sensações é ao mesmo tempo necessário para o nosso desenvolvimento e também é a fonte de todas as nossas ilusões e que, em muitas ocasiões, nem nos damos conta. Quanto mais consciente é o ser, mais alheio a estas ilusões ele se torna, e o controle consciente de sua vida se torna cada vez mais palpável. Esta seria o mais próximo da verdadeira liberdade que tanto almejamos. A beleza do sentir é parte inerente de nossa existência. É maravilhoso experienciar alegria e amor, mas ao mesmo tempo, sabemos hoje que estas experiências são processos químicos emulando estas sensações. Elas não deixam de ser verdade, pois são acionadas o tempo todo, e nosso corpo realmente sente com divergente intensidade estes processos, criando informação e, mais importante, criando significado em nossas mentes. Não me interprete mal. As sensações e os sentimentos são a cereja do bolo de nossa existência. É com ela que ampliamos nossa consciência e aprendemos muito. Por outro lado, temos que estar sempre vigilantes para não sermos completamente iludidos o tempo todo. É neste equilíbrio entre nos deixarmos ser tomados pelas sensações e nos mantermos vigilantes que eu enxergo a mais pura e ímpar beleza da vida. Soa quase como uma dança mística entre a fé e a retidão. Quando o mundo das sensações toma o controle completo da vida de uma pessoa, ela pode criar padrões mentais ruins, como, por exemplo, a paixão, ou até mesmo o egoísmo, que é a raiz de todo o mal na Terra. O excesso doentio de amor cria a paixão, que pode nos cegar e criar sintomas muito ruins para o corpo e para a mente. É na completa ilusão que temos o sentimento forte de posse de algo ou de alguém, e isso, em um caso mais extremo, leva ao egoísmo. Perceba que ser livre por completo pode ser algo inexistente em nossa realidade material e sensorial, porque nosso corpo e nossa mente enseja por desejos e paixões o tempo todo. Para finalizar esta parte, quero incluir uma ideia ainda mais profunda sobre estas ilusões do mundo das sensações que eu particularmente acho incrível. Quando uma alma entra em um corpo, ela é aprisionada pela dor, o sofrimento, e o prazer, paixões, que são como eflúvios emanados do corpo, e nos quais a alma desce e mergulha. Onde há alma, há inteligência, sendo ela mesma
uma guia que conduz para o bem. Nos animais, ela é instintiva, mas para os humanos, ela age no sentido oposto ao instinto. Quanto mais expandimos nossas consciências pela razão, menos somos afetados pelo instinto. Extingue-se cada vez mais as paixões e os desejos. É impossível escapar às condições da mudança do nascimento e da morte, mas aquele que tem a inteligência pode escapar do vício. Tudo que há de incorpóreo no corpo é passivo, e chamamos essa condição de paixão. O incorpóreo é movido pela inteligência, e o movimento é uma paixão. O que comanda e o que obedece são igualmente passivos. Um porque comanda e o outro porque obedece. Ao se separar do corpo, a inteligência se separa das paixões. Tudo neste mundo é passivo. Todos os corpos, sejam móveis ou imóveis, têm a sua própria energia, que é a paixão. O incorpóreo, a inteligência, por exemplo, sofre uma ação, portanto também é passivo neste mundo. Ação e paixão são o mesmo. Este último parágrafo é, na verdade, uma colagem de conceitos retirados de um dos textos em forma de diálogos chamado Corpus Herméticos sobre a inteligência comum, Hermes Trismegisto e seu filho Tat. Da minha interpretação sobre este conceito, podemos relacionar o próprio movimento que executamos mundanamente em nossas vidas como uma paixão, um desejo da alma de querer locomover-se e experienciar o mundo. Vida é movimento, e para tanto ela está subordinada a este desejo de se mover continuamente. Quando paramos de nos mover, anuncia-se a morte. É intrigante pensar que para os antigos o próprio caminhar era uma paixão, e a ação que coordena o movimento é também passiva. Ou seja, é ela mesmo subordinada de um querer, de um desejo para executar uma ação. É claro que todo este pensamento não é visto como algo negativo. É apenas uma explicação de como as coisas são, e podemos tirar lições valiosas de tudo isso. Somos passivos de um desejo inerente às nossas ações, e tudo bem. Se estamos na Terra, na condição de encarnados em um corpo de carne e osso, seremos completamente passivos de todos os tipos de desejos e paixões, e o nosso trabalho seria a de buscar cada vez mais a iluminação pela consciência e, consequentemente, sofrer menos as interferências desses vícios e paixões. Muitos dos conceitos vistos neste capítulo, como o corpo físico, os vícios e a alma enclausurada e subordinada, colocam em xeque nossos conceitos de liberdade mais uma vez. E mesmo que você não acredite em uma alma, fica claro que o seu eu tem uma condição de subordinado às necessidades do corpo físico e do sentir levando às sensações. Fim da primeira parte.